feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair. Hoje, algo importante começa a se reorganizar dentro de você. Existe um ponto na existência, silencioso, quase imperceptível, em que tudo aquilo que você acreditava ser sólido começa a parecer menos rígido. Como se a realidade não fosse uma estrutura fixa, mas um campo flexível, cheio de espaços invisíveis onde novas rotas podem surgir. É exatamente nesse intervalo que se manifesta aquilo que a física quântica chama de colapso da função de onda. Esse conceito, introduzido por nomes como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, descreve algo profundamente simples e ao mesmo tempo revolucionário. Antes de qualquer coisa se tornar real, ela existe apenas como possibilidade. Nada está definido. Tudo vibra como potencial. E só se torna concreto quando uma consciência observa, foca, sustenta e escolhe. Curiosamente, esse mesmo princípio aparece em tradições espirituais milenares. Práticas tibetanas de contemplação silenciosa, ensinamentos de Paramahansa Yogananda, textos védicos e místicos como Rumi sempre afirmaram que a realidade externa responde ao estado interno do observador. A ciência moderna apenas encontrou uma nova linguagem para algo que sempre foi intuído. Na física, chamamos isso de colapso. Na experiência humana, chamamos de vida. A maioria das pessoas atravessa os dias acreditando que a realidade é algo imposto, definitivo, imutável. Vivem como se os acontecimentos surgissem sem participação da mente, como se fossem vítimas de forças externas. No entanto, até pensadores como Albert Einstein, mesmo discordando do aspecto probabilístico da mecânica quântica, reconheciam que existia uma ordem mais profunda sustentando tudo. Hoje, estudiosos contemporâneos como Joe Dispenza, Greg Braden e Bob Proctor afirmam claramente. Dedo indicador apontando para a direita, o ambiente responde ao padrão energético sustentado no interior do indivíduo. O problema é que quase ninguém percebe isso, porque a maioria opera no automático. Emoções disparadas sem consciência. Pensamentos repetidos. Crenças herdadas desde a infância. Narrativas nunca questionadas. Nesse estado, a pessoa não percebe que está colaborando silenciosamente com os próprios resultados. Imagine agora que cada experiência da sua vida funciona como um conjunto de ondas microscópicas aguardando instruções. Essas ondas carregam possibilidades. Nenhuma escolha é imposta. Tudo permanece disponível até que uma vibração predominante organize essas ondas em forma. É por isso que, quando o interior está inquieto, confuso ou tenso, o exterior reflete exatamente esse padrão. Se há medo dentro, surgem situações que confirmam o medo. Se há baixa autoestima, oportunidades se fecham. Se há gratidão e coerência, portas se abrem. Nada disso é punição. Nada disso é destino. Tudo é feedback. A realidade devolve o sinal que você emite. E quando alguém aprende a interpretar esse retorno, descobre que pode ajustar, recalibrar e transformar qualquer área da vida: saúde, relacionamentos, prosperidade, carreira, propósito e identidade. O famoso experimento da dupla fenda, conduzido por Thomas Young e aprofundado ao longo do século XX, demonstrou que partículas se comportam como ondas até serem observadas. Quando alguém mede ou registra, a vibração se solidifica em uma única possibilidade. A observação muda o comportamento do objeto. Agora traga isso para o seu cotidiano. Cada pensamento é uma observação. Cada emoção sustentada também. Cada imagem mental repetida funciona como um ato de medição energética. Não é a emoção passageira que cria a realidade, mas o estado predominante. Você pode sentir tristeza, raiva ou frustração, isso é humano. O problema surge quando essas emoções se tornam o clima permanente do seu interior. A pergunta central é simples e profunda. Dedo indicador apontando para a direita, qual vibração você sustenta na maior parte do dia? Por que essa vibração que provoca o colapso específico que você chama de minha vida? Se há caos dentro, o entorno réplica caos. Se há clareza, caminhos se revelam. Se há trauma não tratado, padrões se repetem. Se há consciência elevada, sincronicidades surgem. O universo pode parecer complexo, mas opera por um princípio simples: coerência. Coerência interna gera coerência externa. E esse entendimento muda tudo. Quando você começa a compreender que a realidade responde ao estado interno e não apenas às ações externas, algo silencioso se desloca dentro de você. A vida deixa de parecer uma sequência de eventos aleatórios e passa a revelar uma lógica sutil,
quase pedagógica. Situações que antes pareciam castigos começam a ser percebidas como sinais. Repetições deixam de ser azar e passam a ser mensagens não decodificadas. Nada acontece sem diálogo com aquilo que você sustenta internamente. O campo responde o tempo todo, mas responde à verdade vibracional, não à narrativa que você conta para si mesmo. É por isso que tantas pessoas afirmam querer mudança, mas continuam colapsando as mesmas experiências. Elas tentam mudar o resultado, mantendo intacto o estado emocional que o produz. Tentam controlar o efeito sem tocar na causa. A realidade, porém, não negocia com a superfície. Ela responde ao núcleo. Existe um ponto crítico nesse processo que quase ninguém observa. A mente humana foi treinada para reagir, não para perceber. Desde cedo, aprendemos a interpretar o mundo com base em condicionamentos herdados, traumas não resolvidos e crenças repetidas. Esses padrões criam um tipo de observador automático que está sempre ativo, mesmo quando você acredita estar escolhendo conscientemente. Esse observador invisível é formado por memórias emocionais acumuladas, expectativas inconscientes e estados afetivos crônicos. Ele observa o mundo o tempo todo, mesmo quando você não percebe. E como toda observação provoca colapso, a realidade que se apresenta tende a confirmar exatamente esse observador interno. É aqui que surge uma virada importante. Você não colapsa a realidade apenas quando pensa nela. Você colapsa a realidade quando sente, quando reage, quando interpreta, quando sustenta um estado por tempo suficiente para que ele se torne sua assinatura. A vibração mais poderosa não nasce do pensamento isolado, mas da coerência entre pensamento, emoção e identidade. O campo não responde ao que você diz que quer, responde ao que você está sendo. Se existe incoerência entre desejo e estado interno, o colapso sempre segue o estado, nunca o desejo. Por isso, repetir afirmações sem reorganizar emoções profundas gera frustração. Visualizar cenários sem dissolver medos antigos gera desgaste. O campo reconhece o medo, não a imagem bonita. A ciência começa a tocar esse ponto quando investiga coerência cardíaca, ritmos cerebrais e sincronização neuroemocional. Estudos mostram que quando o corpo entra em coerência, o sistema nervoso se regula, o foco se amplia e a percepção do possível se expande. Em outras palavras, quando o interior se organiza, o observador muda. E quando o observador muda, o colapso muda. O que antes parecia improvável começa a surgir como alternativa viável. O que antes estava invisível começa a ser notado. Não porque o mundo mudou repentinamente, mas porque a sua capacidade de perceber novas rotas foi ampliada. É fundamental compreender que a realidade não se reorganiza por esforço, mas por alinhamento. Quanto mais alguém tenta forçar resultados sem ajustar o interior, mais resistência encontra. Isso gera cansaço, sensação de luta constante, impressão de que tudo exige sacrifício excessivo. Já quando o estado interno muda, o movimento externo se torna mais fluido. Oportunidades aparecem sem tensão. Pessoas surgem no momento certo. Ideias emergem com clareza. Decisões se tornam mais simples. Esse fluxo não é sorte. É ressonância. É o campo respondendo a uma nova assinatura vibracional. Existe também um equívoco comum que precisa ser dissolvido. Mudar o estado interno não significa negar emoções difíceis ou fingir positividade constante. Isso cria repressão, não coerência. Emoções precisam ser sentidas, reconhecidas e integradas, não empurradas para baixo do tapete. A diferença está em não fazer dessas emoções uma identidade permanente. Sentir medo não é o problema. Tornar-se medo é sentir tristeza não bloqueia o campo. Habitar a tristeza como casa bloqueia. O colapso responde ao estado sustentado, não ao sentimento transitório. Quando alguém aprende a observar os próprios estados sem se fundir a eles, surge um espaço novo. Nesse espaço, escolhas se tornam possíveis. A pessoa começa a perceber quando está prestes a repetir um padrão antigo. Nota o impulso antes da reação. Sente o corpo antes da decisão. Esse intervalo, por menor que seja, é um ponto de poder. É ali que o observador deixa de ser automático e passa a ser consciente. E é nesse ponto que a realidade começa a responder de forma diferente. Místicos sempre souberam disso. Eles não falavam em partículas ou ondas, mas falavam em presença, vigilância interior, atenção plena. O princípio é o mesmo. Onde vai a atenção, vai a energia. Onde vai a energia, a forma se organiza. A física apenas confirmou em laboratório aquilo que a consciência já experimentava em silêncio há milênios. A diferença é que agora você pode usar esse entendimento de maneira prática, aplicada à sua vida cotidiana.
Observe com honestidade, quais estados você repete com mais frequência: pressa, autocrítica, desconfiança, expectativa de fracasso, ou presença, confiança silenciosa, clareza, gratidão sem esforço? Essas respostas não estão nas palavras que você usa, mas no clima interno que acompanha seus dias. É esse clima que conversa com o campo. É ele que define quais possibilidades permanecem abertas e quais se dissolvem antes mesmo de chegar à sua percepção. A realidade não precisa ser conquistada. Ela precisa ser sintonizada. Quando você muda a frequência, muda o canal. As possibilidades sempre estiveram lá. O que muda é o que você consegue acessar. E à medida que essa compreensão se aprofunda, algo essencial se revela: você nunca esteve separado do processo. Você sempre participou, apenas não sabia como. Agora sabe. E esse saber, quando integrado, inicia uma transformação que não é barulhenta, mas é definitiva. À medida que essa compreensão amadurece, um ponto delicado começa a se revelar com mais clareza. Os padrões repetitivos que surgem na vida não são acidentes nem falhas pessoais, mas consequências diretas de estados internos que se mantêm ativos ao longo do tempo. O que se repete não é o evento em si, é o observador que permanece o mesmo. Enquanto o observador interno não muda, a realidade encontra novas formas de expressar o mesmo conteúdo. Por isso, algumas pessoas mudam de cidade, de relacionamento, de trabalho, de ambiente, mas continuam vivendo sensações semelhantes. O cenário muda, mas o roteiro permanece. Isso acontece porque o colapso não responde ao lugar externo, responde à identidade vibracional que a pessoa carrega consigo. A identidade não é apenas aquilo que você diz ser. Ela é construída por memórias emocionais, histórias que você repete internamente, conclusões formadas em momentos de dor e crenças que nunca foram atualizadas. Essas camadas funcionam como filtros invisíveis, organizando o que você percebe, como interpreta e como reage. E toda reação é uma forma de observação. Quando você reage sempre do mesmo modo, confirma para o campo que aquele padrão ainda está ativo. O campo, por coerência, devolve experiências compatíveis. O tempo, dentro dessa lógica, deixa de ser apenas uma sequência linear de acontecimentos. Ele se comporta como um campo maleável, sensível ao estado interno. Isso explica por que alguns períodos parecem estagnados, enquanto outros fluem rapidamente. Não é o tempo que trava, é a consciência que permanece presa a um mesmo estado. Quando não há mudança interna, o tempo parece repetir-se. Quando há expansão interna, o tempo parece abrir novas rotas. É nesse ponto que muitas pessoas se confundem ao tentar manifestar algo novo. Elas desejam um futuro diferente, mas continuam emocionalmente ancoradas no passado. Carregam ressentimentos antigos, culpas não resolvidas, medos silenciosos e expectativas de fracasso. Esses conteúdos funcionam como âncoras vibracionais, puxando o colapso sempre para versões conhecidas da realidade. O campo não responde à esperança futura, responde à carga emocional presente. Romper esse ciclo exige algo mais profundo do que força de vontade. Exige consciência aplicada. Exige perceber, no momento em que surge um pensamento automático, que ele não é você. Exige reconhecer uma emoção sem se identificar completamente com ela. Exige permitir que sensações antigas atravessem o corpo sem se tornarem decisões. Esse processo cria pequenas rupturas na linha do tempo emocional. E cada ruptura abre espaço para um colapso diferente. Quando alguém começa a sustentar estados internos novos, mesmo que de forma instável no início, o campo responde testando essa nova vibração. Situações surgem para verificar se o padrão antigo ainda domina ou se a nova frequência está se consolidando. Muitas pessoas interpretam esses testes como retrocesso, quando na verdade são sinais de reorganização. O campo pergunta, silenciosamente, isso é permanente ou apenas uma tentativa momentânea? A resposta vem da constância emocional, não das palavras. Outro aspecto essencial é compreender que a realidade não muda de uma vez. Ela se ajusta por camadas. Primeiro muda a percepção. Depois mudam as respostas. Em seguida mudam as escolhas. Só então os eventos externos começam a se reorganizar de forma visível. Quem desiste no meio desse processo geralmente retorna ao padrão anterior, não porque falhou, mas porque não sustentou o novo estado tempo suficiente para que ele se tornasse dominante. Existe também uma armadilha comum: esperar sinais externos para validar a mudança interna. Isso inverte a lógica do colapso. A validação vem depois, nunca antes.
Quem espera o mundo mudar para então mudar por dentro permanece preso à dependência do ambiente. Quem muda por dentro primeiro cria um novo campo de possibilidades que, inevitavelmente, encontra expressão externa. A identidade antiga sempre tentará se preservar. Ela se manifesta através de pensamentos de dúvida, autossabotagem, pressa por resultados, comparação com outros e sensação de que nada está acontecendo. Esses pensamentos não são verdades, são mecanismos de manutenção do conhecido. Reconhecê-los sem lutar contra eles é um passo decisivo. A luta gera resistência. A observação dissolve. Quando a observação se torna estável, algo silencioso acontece. O corpo começa a relaxar. A respiração se aprofunda. A mente desacelera. A atenção se torna mais clara. Esse estado não é passividade, é alinhamento. É nele que decisões mais coerentes surgem. É nele que a intuição começa a guiar movimentos pequenos, mas precisos. E esses movimentos, somados, alteram a trajetória inteira. O colapso da realidade, nesse estágio, deixa de ser um evento isolado e passa a ser um processo contínuo. Cada escolha consciente reforça a nova assinatura vibracional. Cada reação evitada enfraquece o padrão antigo. Cada momento de presença consolida o novo observador. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Não porque você forçou o mundo a mudar, mas porque deixou de sustentar internamente aquilo que mantinha o mundo igual. Essa é a transição mais profunda, sair da sobrevivência reativa e entrar na criação consciente. É quando a vida deixa de parecer algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. Chega um momento em que essa compreensão deixa de ser apenas intelectual e começa a ser sentida no corpo. Não como uma ideia nova, mas como um reconhecimento silencioso. Algo em você entende, sem precisar de provas externas, que a realidade sempre esteve respondendo ao que era sustentado por dentro. Nesse ponto, não há mais necessidade de convencer ninguém, nem de buscar validação. A mudança já aconteceu no lugar onde realmente importa. Quando o observador interno se estabiliza, o mundo ao redor começa a reagir de forma diferente quase sem alarde. Pequenos detalhes se reorganizam. Conversas fluem com mais clareza. Decisões que antes pareciam confusas se tornam óbvias. Caminhos que estavam ocultos começam a aparecer naturalmente. Não porque o universo escolheu favorecer alguém, mas porque a coerência interna criou espaço para novas possibilidades se manifestarem. A maioria das pessoas nunca percebe esse momento porque espera algo grandioso, um sinal dramático, uma virada instantânea. Mas a transformação real é sutil. Ela começa quando você reage diferente a algo que antes te dominava. Quando o medo perde força. Quando a ansiedade não dita mais as decisões. Quando o silêncio interno se torna mais confortável do que o ruído mental. Esse é o verdadeiro ponto de virada. A partir daí, a vida passa a funcionar como um diálogo. Você ajusta o estado interno e o campo responde. O campo responde e você ajusta novamente. Não há rigidez, não há luta constante. Há presença, leitura fina dos sinais e ação precisa. E quanto mais esse diálogo se estabelece, mais clara se torna a percepção de que nada estava contra você. Tudo estava apenas refletindo o estado que era mantido. O colapso da realidade não acontece no futuro. Ele acontece agora, neste exato instante, no estado que você sustenta enquanto escuta ou lê essas palavras. Cada pensamento alimentado, cada emoção prolongada, cada conclusão silenciosa é uma escolha de observador. E toda escolha gera uma linha de experiência correspondente. Talvez você perceba que algumas versões de você já não fazem mais sentido. Reações antigas, crenças herdadas, medos repetidos. Deixar essas versões para trás não exige luta, exige presença. Aquilo que não é mais alimentado perde força. Aquilo que não recebe atenção deixa de colapsar como realidade. Quando você começa a sustentar estados como clareza, confiança e neutralidade emocional, algo curioso acontece. O mundo se ajusta sem esforço excessivo. Pessoas certas aparecem. Informações chegam no momento exato. Situações se resolvem de formas inesperadas. Não por sorte, mas por ressonância. Você não atrai o que deseja. Você acessa o que combina com quem você se tornou. Esse é o verdadeiro poder da consciência. Não controlar o mundo, mas escolher de onde você observa o mundo. A realidade sempre responde a esse ponto de observação. E quando você entende isso, não há mais necessidade de pressa. O processo se torna natural. A confiança substitui a ansiedade.
A presença substitui a expectativa. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários uma frase simples. Eu escolho o observador consciente. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um compromisso interno com a mudança que já começou. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a realidade de um novo ângulo, curta o vídeo como forma de fortalecer essa frequência e permitir que essa mensagem alcance mais pessoas prontas para despertar. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora como um ato de comprometimento com sua própria expansão. Aqui, cada vídeo é um convite para sair do automático e assumir o controle do estado interno que molda sua vida. Lembre-se, a realidade não está te testando. Ela está te respondendo. E a resposta sempre reflete o observador que você sustenta. Escolha com consciência. O colapso acontece agora.